Você já se sentiu provado justamente a ter paciência em grandes dificuldades, em colocações difíceis que alguma pessoa pode estar fazendo a você? Ou até mesmo nos acontecimentos? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje quero falar com vocês sobre essa dinâmica da paciência. É muito comum as pessoas se impacientar. E falar de impaciência é muito interessante e importante, justamente por ser um pecado venial que muitas vezes passa aí desapercebido em muitas confissões. Por um outro lado, a impaciência ela é porta para outros pecados e geralmente pecados mais graves. E você vai entender um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Nós queremos trazer para você uma dinâmica na qual você possa compreender a ligação justamente entre paciência e fé. Bom, vamos lá pegar a palavra da primeira leitura, está em Sabedoria, capítulo 2, versículo 1, depois do versículo 12 ao 22, diz assim: Dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios, armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só ao vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele a moeda falsa. Foge de nossos caminhos como de impureza. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, o que é verdade, o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas, tortura, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de fato com suas palavras virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. É interessante, aqui para nós sairmos dessa impaciência precisamos sobretudo conhecer os segredos de Deus, esperar as recompensas da santidade e receber sobretudo, o prêmio destinado, reservado às vidas puras. Então, esse é, de certa forma, o prêmio a quem vai se portar como justo, e a consequência de ser justo é que se tornam pessoas também pacientes. Então, é justamente um momento onde tem que enfrentar tudo isso. Bom, quero colocar para vocês esta ligação, porque, como eu disse no começo deste vídeo, há uma ligação entre paciência e fé. Essa ligação foi apresentada justamente por Deus Pai no livro O Diálogo, a Santa Catarina de Siena, grande mística e doutora da igreja. Deus Pai vai falar justamente a Santa Catarina que essa ligação entre fé e paciência, ou seja, as almas pacientes são almas de maior fé. Bom, como é isso, padre? É o seguinte, se você tem fé, você acredita que as coisas são movidas por Deus e que todos os acontecimentos, os bons e os maus, procedem de uma vontade de Deus. Ou seja, mesmo aquelas coisas ruins que são ação do mal, de certo modo Deus as permite, primeiro porque nós estamos diante do livre-arbítrio e aquele mal muitas vezes surge, consequência do nosso livre-arbítrio, ou seja, a pessoa começa a escolher mal e aquele mal vai gerando consequências. Porém, a pessoa boa, ela é capaz de transformar o mal em um bem maior. Então, aquele mal nunca será um problema para a santidade de alguém, porque o bom, o justo, consegue transformar
todo mal em graça. Isso é muito forte, né? Quando você tem aí as moradas superiores, Santa Teresa d'Ávila vai dizer o seguinte, olha, que o mal, ele começa a perceber, né, que não tem muito o que fazer com as almas nas moradas mais avançadas. E aí ela, quando vai falar das primeiras moradas, lá na segunda e terceira, ela vai dizer o seguinte, olha, quando o mal percebe que tem uma alma determinada, ele vai e junta legiões contra aquela alma para que ela não se determine. Por quê? Porque ela sabe que se ela não vencer essa alma nesta fase e esta alma continuar progredindo, não haverá mais o que fazer contra ela, porque toda a tentação se transformará em graça. Então, o demônio combate muito no começo, porque é o momento onde ele tem sua eficácia contra o crescimento espiritual de uma alma. Por isso, você que sente muitas vezes um combate muito grande, saiba que é o demônio que muitas vezes age para não criar determinação. Por outro lado, há Deus que permite tudo isso para que você possa crescer. E aí, à medida que você tem justamente esta fé em tudo aquilo que é Deus que está movendo, você começa a perceber que há um tempo na vida das pessoas e que você não precisa mudar as pessoas conforme você, que você não precisa criar você como um exemplo ou fazer as pessoas justamente se encaixar naquilo que você acredita. Então, o que acontece? Você começa a ter paciência, esperar os tempos. E esperar o tempo, sempre tem que repetir isso para que não caia aqui no outro extremo. Não significa não falar, não ajudar a pessoa a crescer, não colocar. Porém, você espera. Você é como um formador que diz e ao mesmo tempo espera a resposta que às vezes pode demorar muito ou até nunca acontecer. E isso é difícil. A gente tem que ter uma consciência que Deus Pai deu possibilidade, nos formou, tem dado consciência a cada um de nós para responder à santidade. E haverá entre nós aquele que nunca responderá. E o que Deus Pai faz? Espera. E nós olhamos para o Pai e entendemos que nós precisamos justamente fazer o que o Pai faz, como diz o próprio Cristo. Então, façamos isso. Formamos, instruímos, fazemos crescer, às vezes sacudimos alguém, porque às vezes precisa sacudir também, mas ao mesmo tempo é um ato amoroso. É muito interessante, porque você fala com um jeito diferente, não voz, não é externalização. Eu digo diferente no sentido assim, você corrige, você exorta, mas o teu coração ali, não sei, você vê que não procura uma vingança, vê que você não procura aquela raiva que o outro não se comporta do jeito que você quiser. Não, você percebe que há um bem e por isso fala. Por um bem você fala, por um bem você cala. Quando você percebe que não dá mais fruto, você cala. Quando você percebe que falar vai dar fruto, você fala. Então não é tão importante o falar ou não falar. O importante é o fruto dado ao Senhor, porque o Pai é glorificado pelos frutos que nós damos. Por isso, há uma dinâmica. E nós precisamos assumir essa dinâmica na nossa vida. Por isso, se a impaciência está entrando na tua vida, provavelmente você quer transformar pessoas em você, ou não quer esperar o tempo das pessoas, ou não tem fé. Então, perceba essas dinâmicas. Ah, mas como assim, padre? Imagina, eu frequento a igreja, rezo o rosário, faço isso, está dizendo que eu não tenho fé? Sim, meus caros, às vezes a fé se tornou apenas práticas externas e nós nos tornamos tal igual a um fariseu. Pensa um pouquinho sobre isso. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.